Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Vamos refletir juntos hoje, joio ou trigo, quem é você? Mas antes eu gostaria de orar, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Pai, eu não tenho nada de mim para oferecer, Senhor, mas eu reparto meus 5 pães e 2 peixinhos. Pai, neste momento eu me submeto ao Teu Espírito, Senhor, que não saia da minha boca nenhuma palavra, Pai, que não seja direcionada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Pai, fala aos nossos corações nesse momento. O Senhor tem total liberdade na minha vida, Pai, em nome de Jesus. Vamos ler juntos Mateus capítulo 13, versículos do 24 ao 30, a parábola do joio. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Jesus, ele explicou muito bem essa parábola. Então a gente não precisa ir muito longe para encontrar os tesouros dela. Depois você pode ler, continuar lendo os versículos do 36 ao 44, vai explicar certinho. E Jesus diz que o campo é a sociedade, o mundo onde as pessoas vivem. E o semeador, o homem que semeou a boa semente, é o Filho do homem, é Jesus. Jesus quem semeou a boa semente. E o inimigo que semeou a semente ruim é o diabo. E a boa semente, o trigo, são os filhos do reino. E filhos do reino significa todas as pessoas. Não tem a ver com religião, não tem a ver com denominação. Porque o reino de Deus, ele está acima da religião. E a semente ruim, representada aqui pelo texto, são aqueles que pertencem ao maligno. Aqueles que de alguma forma o maligno os tem. A mente, o coração e as atitudes pertencem ao maligno. Então, quem são aqueles que pertencem ao maligno? Aqueles que têm uma mentalidade maligna e que ainda não entenderam o formato do reino. E essas representações, elas trazem lições simples e muito preciosas para a nossa vida. Essas analogias, elas trazem verdades espirituais. E essa parábola que nós vimos fala sobre o joio e o trigo. Então nós vamos ver algumas características do joio e do trigo para que eu e você se examine. Mas o meu intuito aqui não é julgar ninguém, nem constranger ninguém, mas é que a gente possa entender até onde será a sua mente, até onde será o seu coração, até onde será que as suas atitudes estão pertencendo ao maligno, até onde será que nós estamos mais parecidos com o joio do que com o trigo. E se por um acaso hoje a gente descobrir que a gente está mais parecido com o joio do que com o trigo, a gente primeiro precisa se arrepender. E Deus, ele é poderoso para transformar o joio em um trigo. E a primeira coisa que eu gostaria de pontuar, de destacar nesse texto, é que o joio e o trigo, eles são idênticos.
O joio e o trigo, eles são muito parecidos, são bem semelhantes. Cor, caule, folhas, eles são idênticos. E a gente só consegue diferenciar o joio e o trigo no momento da maturação, quando eles amadurecem e quando eles frutificam. E é interessante que no versículo 26 disse assim, que quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Ou seja, o trigo brotou e formou, mas no joio apareceu. Ambos crescem, tanto o trigo quanto o joio, eles crescem, mas apenas o trigo frutifica. Só o trigo que tem frutos. A segunda coisa que eu gostaria de pontuar nesse texto é que frutos somente o trigo dá, o joio não. E crescer não significa ser frutífero, porque os dois crescem. Um tumor, por exemplo, um tumor ele cresce, mas ele é algo saudável? Ele é algo bom? Não. Então crescer não significa ser frutífero. Por exemplo, você pode vir todos os finais de semana ao culto, pode servir na igreja e você pode estar prosperando financeiramente. Se a sua prosperidade não tiver efeito sobre o reino, você não está frutificando. Uma igreja, um templo, ela pode aumentar o número de fiéis, mas se não tiver pessoas querendo batizar, a igreja não está sendo frutífera. Porque o batismo é um fruto da casa. São vidas, são almas sendo ganhas para o reino. Então o trigo, ele frutifica, o joio não. O joio ele só cresce, mas ele não tem fruto. O joio, ele não tem os frutos do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, os versículos 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O joio, ele não tem frutos no Espírito. O joio, ele não tem almas sendo ganhas para o reino de Deus. A essência, só quem tem é o trigo e não o joio. Então algo muito importante hoje que nós precisamos sempre lembrar é que crescer, os dois crescem, mas somente o trigo frutifica. E é interessante nessa parábola que o trigo, ele é os filhos do reino de Deus, é a boa semente. E o trigo, ele não é saudável porque ele dá fruto, mas ele dá fruto porque ele é saudável. O trigo, ele não tem obras para que ele seja salvo, mas é porque ele foi salvo que ele tem obras. O trigo, ele se preocupa em se apresentar diante de Deus e ser aprovado. E ele entende que a salvação veio pela graça de Deus. Então hoje se preocupe em se apresentar diante de Deus e ser aprovado, porque os frutos eles serão consequência. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. O trigo, ele entende isso. E ele se preocupa com isso, em se apresentar diante de Deus e ser aprovado. O trigo entende que ele foi salvo porque a graça de Deus o alcançou. E aí as obras elas começam a aparecer, e não o contrário. Esse é o princípio da frutificação. Quando você entende que você foi salvo pela graça de Deus, e aí automaticamente os frutos eles começam a aparecer. O trigo, ele não cresce só por crescer. Ele apresenta, ele carrega verdades em seus galhos. O trigo, ele respeita os processos de Deus. Ele não foge dos processos de Deus.
E nessa parábola, a boa semente são os filhos de Deus, os filhos do reino, aqueles que andam e vivem no reino de Deus. E aqui não tem a ver com religião. Quando você coloca a religião, você está se afastando do verdadeiro evangelho, porque o reino de Deus, ele está acima da religião. E existem duas características daqueles que andam com Jesus, daqueles que estão perto de Jesus, que é mansidão e humildade. Então, quanto mais perto de Jesus você está, quando você está andando com Jesus, mais parecido com Ele você se torna. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos do 28 ao 30: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando você anda com Jesus, quando você está perto de Jesus, mais parecido com Ele você vai se tornando, mais manso, mais humilde você vai ficando. Agora, quando você fica orgulhoso, quando você fica soberbo, quando você não tem paciência com os mais novos na fé, quando você não respeita os processos dos outros, você não está parecido com Jesus, você não está perto de Jesus, você está, na verdade, longe de Jesus. Porque quanto mais perto de Jesus você está, mais você se examina e menos você examina o outro. Quanto mais perto de Jesus você está, mais compaixão você tem do outro. Porque você entende que quem é mais é Ele, é Jesus. E você é menos, porque tudo é dele, tudo é por Ele. Então os filhos do reino são a boa semente. E é interessante que o trigo, quando ele é amassado, ele vira alimento. E o joio, quando ele é amassado, ele vira veneno. E o que significa isso? O que é que sai de você quando você é amassado por Deus? Quando você é esmagado por Deus? O que sai da sua boca quando você é esmagado nos desertos de Deus? O que será que tem saído da minha e da sua boca quando passamos pelos processos de Deus? Porque o trigo, quanto mais amassado ele vira farinha, ele vira alimento para as outras pessoas. O joio não, o joio vira veneno. Tem pessoas que quanto mais amassadas, mais esmagadas por Deus elas são, mais amargas elas ficam, mais difíceis de lidar elas ficam. Será que você conhece alguém assim? Ou será que você é alguém assim? E tem pessoas que quanto mais amassadas por Deus, mais esmagadas, mais glórias a Deus elas dão, mais aleluias elas dão, porque elas entendem que estão passando por um processo. Deus está querendo esticar a sua fé, Deus está querendo te fazer amadurecer, Deus está querendo que você suba de nível de comunhão com Ele. Mas o que tem saído da sua boca quando você é esmagado? Porque o trigo, quando esmagado, ele vira alimento. Ele usa as suas dores, as suas cicatrizes, as suas feridas para aliviar, para alimentar e para curar outras pessoas. E o joio, ele tem uma característica que conforme ele vai crescendo, eu não sei se você já viu alguma plantação de trigo. E o joio, quando ele vai crescendo, quanto mais ele cresce, mais apontando para o céu ele vai, mais reto ele fica. E o trigo, quanto mais ele cresce, mais ele se encurva, mais humilde ele fica, porque o trigo, ele carrega o quê? Os frutos, então ele vai se encurvando. O joio não, o joio quanto mais cresce, mais reto ele fica. E existem pessoas, existem cristãos que quando eles só andam com a religião, quando eles não conhecem Jesus, só conhecem de ouvir falar, eles vão ficando cada vez mais soberbos,
cada vez mais orgulhosos. E é muito perigoso a gente ouvir essas pessoas, porque elas carregam uma justiça própria. E muitas vezes nós somos joio nisso, porque às vezes a gente recebe uma graça de Deus e a gente se acha melhor que o outro, a gente se acha superior que o outro. Então nós temos que ter cuidado com isso. Em Romanos, capítulo 5, o versículo 3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. No grego, tribulação significa pressão. E o trigo, ele é esmagado, então sofre uma pressão. Naquela época de Jesus, existia um instrumento agrícola chamado tríbulo, que ele passava sobre a colheita e separava o joio do trigo, separava o santo do vil, separava o fruto da palha. Porque se você olhar a plantação de trigo, o joio vai estar ali no meio e eles são iguais. É difícil de identificar. E o que Jesus ele falou? Jesus disse para que não tirasse o joio. Por quê? Porque correria o perigo de tirar o trigo também. Mas haverá uma colheita final. No momento da colheita, quando o tribulum passar, quem tiver fruto vai para o celeiro. Aquilo que for palha vai para o inferno. Haverá um juízo final. Mas nós, a Igreja de Cristo, nós não temos o direito de ficar julgando o joio. Não foi isso que Jesus nos pediu. Assim como Pedro, nós somos pescadores de pessoas para o reino de Deus. Nós não podemos ficar julgando o joio. Nós temos é que crer que Deus é poderoso para transformar o joio em trigo. E os dois, eles vão crescer juntos. Só que na hora da colheita, na hora que o tribulum passar e tirar os frutos, só vai ficar palha. Por isso que é importante que a gente não viva de aparência, mas que a gente viva de essência. É uma essência de vida. O trigo é de dentro para fora. Uma pequena semente que foi plantada, que cresceu, explodiu, veio o fruto. É de dentro para fora. O Senhor hoje, Ele quer mudar a sua essência de vida. Antes do Senhor mudar a sua vida, antes do Senhor te abençoar, antes do Senhor trocar as suas vestes, antes do Senhor te fazer prosperar, Ele precisa mudar a sua essência, mudar o seu coração. O Senhor, Ele não quer o seu dízimo, Ele não quer a sua oferta, sem antes mudar o seu coração. Porque não é a essência, não é a aparência, é a essência. É de dentro para fora. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. A gente não adianta tentar fingir ser aquilo que nós não somos, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Não adianta crescer igual e só ter aparência. É uma essência de vida. Eu não quero crescer igual. Eu quero ter a essência. Eu quero que o tribulum do Senhor passe sobre a minha vida e tire tudo aquilo que é desnecessário. Porque eu não quero viver uma vida de palha vazia. E nós precisamos deixar o Senhor passar com o tribulum dele sobre a nossa vida. Porque Deus, Ele passa com o tribulum dele sobre nós, para que fique apenas aquilo que é frutífero, para que fique apenas aquilo que é relevante. Talvez você tenha sonhos, projetos, planos. Deus, Ele vai tirar sonhos, projetos, planos, relacionamentos, ministérios. Por quê? Porque são palhas na nossa vida. Talvez sejam desejos do seu coração, mas não do coração de Deus. E aí o Senhor vem com um tribulum, passa sobre a sua vida para deixar apenas aquilo que é frutífero. E o Senhor, Ele também permite que o tribulum dele passe sobre a nossa vida para provar o nosso coração. O tempo todo o Senhor, Ele prova o nosso coração. E nós corremos o risco de termos frutos fora e não dentro da nossa casa. Nós corremos o risco de dentro da igreja, com os irmãos da igreja, sermos bons,
sermos pacientes, de ajudar todo mundo, de servir a todos. Mas dentro da nossa casa, nós não fazemos isso. Nós corremos o risco de ter só a aparência do trigo, mas dentro de casa, a gente ser joio. Porque o trigo, a plantação do trigo é assim. Você olha, você acha que é só trigo, mas o joio está ali. O joio está ali no meio. Quando Deus, ele pediu para o profeta Samuel e ungir o filho de Jessé, que seria o novo rei, o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, ele confundiu o joio com o trigo. Quando ele olhou para o irmão do rei Davi, ele achou que fosse ele. Por quê? Porque ele era forte. Ele pensou, esse é o que eu devo ungir. E o que Deus fala para o profeta Samuel? Samuel, não se engane, não olhe com os seus olhos. Eu sei quem é joio, eu sei quem é trigo. Até os profissionais agrônomos, se eles olharem, eles podem confundir, porque não é visto com os olhos humanos. E nós corremos o risco de dentro de casa sermos mais parecidos com joio do que com trigo. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Jesus se assentaria e nos purificaria como ourives purifica a prata. Na Bíblia, existem 3 tipos de batismo: o batismo no Espírito, o batismo na água e o batismo no fogo. E na Bíblia, quando fala de batismo no fogo, se refere à prova. Mas muitos de nós achamos que quando fala de batismo no fogo, são as manifestações dos dons, orar em línguas estranhas, em profetizar, mas não. Batismo de fogo na Bíblia, batismo no fogo na Bíblia, significa prova. Então, quando você fala para Jesus, Deus me batiza com o seu fogo, vem com o seu fogo sobre mim, o que Deus fala? Ok, meu filho, vem aqui, vou te colocar em prova e vou tirar todas as suas impurezas. Eu não sei se você sabe, mas a prata, para ela ser purificada, ela é colocada a uma temperatura de 800 graus, para que toda a impureza suba e fique somente a prata. E quando a prata ela está pronta aos olhos do ourives, é quando o ourives olha para a prata e o rosto dele se reflete na prata. Sabe quando você vai estar pronto? Quando você estiver refletindo Jesus. Quando o Senhor retirar todas as coisas desnecessárias e prejudiciais da sua vida, aí você vai estar pronto. E Deus disse, lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele nos avisou que nós teríamos tribulações, que nós passaríamos por provações. Ele nunca nos enganou. Só que ele disse para nós termos paz. Paz em meio à dor, paz em meio à falência, paz em meio à guerra, paz em meio à tribulação. Então entenda hoje que Deus, ele está no controle de tudo. E que você é trigo, então você vai ser esmagado, para que você seja bênção na vida de outra pessoa. E será que não dá para ser bênção sem ser esmagado? Não, infelizmente não. Nós seremos esmagados, nós passaremos por tribulações. Então entenda, você é trigo, você vai ser bênção na vida de outra pessoa. E Deus, ele vai te esmagar. Você vai passar pelo tribulum de Deus. E é interessante que o trigo, quanto mais maduro ele fica, mais humilde ele é, mais fácil de colher, mais humilde ele fica. O joio não. O joio, quanto mais ele vai lendo a palavra de Deus, quanto mais ele sabe, mais soberbo ele fica, mais orgulhoso ele fica,
mais ele se acha. O joio, quanto mais maduro, mais difícil de colher. O trigo não. O trigo, quanto mais ele sabe a palavra de Deus, mais humilde ele fica. Por quê? Porque ele sabe que tudo que ele sabe não veio dele, veio do Senhor. O trigo, quanto mais ele sabe, mais silêncio ele faz. Quanto mais razão ele tem, mais de silêncio ele faz. Menos ele briga, mais ele renuncia. Por quê? Porque bom mesmo é estarmos na presença de Deus. Entenda, você é trigo. O Senhor plantou você, o Senhor semeou, e no momento certo Ele vai colher. Mas enquanto Ele não colhe, Ele vai te amassar, Ele vai te provar. Deus, Ele está no controle de tudo. Talvez hoje você esteja passando por um problema muito difícil, mas tenha certeza no seu coração, Deus, Ele está no controle de tudo, e você será bênção na vida de outras pessoas. E aí, você é joio ou é trigo? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer. Agradecer, Pai, por essa oportunidade, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Senhor, abra a nossa mente, Pai, abra o nosso coração, para que a gente possa receber a Tua palavra, Senhor, para que a gente possa dar muitos frutos em nome de Jesus. Pai, neste momento eu clamo a Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, que Ele nos revele agora, Deus, onde será que a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes estão pertencendo, Senhor? Que o Espírito Santo traga essa revelação. Será que nós estamos mais joio ou será que estamos mais trigo, Senhor, em nome de Jesus? Pai, caso alguém aqui esteja parecendo mais joio, que o Espírito Santo possa trazer arrependimento ao coração dessa pessoa agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu clamo, Senhor, que o Senhor possa transformar a nossa vida, que o Senhor possa transformar a nossa essência, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, a partir de hoje, Pai, viver de essência e não mais de aparência, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu clamo pelas características de Cristo em nós, Senhor, que a partir de hoje nós possamos ser mansos, sejamos mais humildes, Pai, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, Senhor, nós vamos assumir um compromisso diante de Ti, de Te buscar cada vez mais, Senhor, de termos um nível de comunhão contigo mais profundo, para que a gente possa andar com Jesus, para que através de nós, Senhor, as pessoas possam ver, que nós possamos refletir Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida cura. Receba cura sobre as suas emoções, em nome de Jesus. Receba sobre a sua vida cura, sobre a sua saúde física, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida mansidão. Eu declaro sobre a sua vida humildade. Eu declaro sobre a sua vida a essência de Cristo, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que onde você for, onde você colocar os seus pés, você vai refletir Jesus, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a sua vida que a partir de hoje você vai servir de alimento, você será bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe.